Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Você já invocou o nome do Senhor hoje? Invoca comigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. É salvo. Salvo de quê? Salvo da sua própria mente, do seu próprio ego, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios conceitos, das suas religiosidades, das suas tradições. Invoque o nome do Senhor e seja limpo, seja salvo de tudo aquilo que pesa sobre você. Puxa, a vida nos traz tanto peso, não é? A nossa criação nos traz tanto peso, apesar do amor dos nossos pais por nós, mas somos às vezes tão tradicionais, tão cheios de dificuldades, não é? Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Eu sei que eu preciso invocar o nome do Senhor. Todos os dias, a todo instante, eu preciso invocar o nome do Senhor. Senão estou acabado, estou perdido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor. Que maravilha! Aleluia! Com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu isso, ele não sabia que nós estaríamos aqui lendo esse versículo e invocando o nome do Senhor, não é? Olha aqui. Puxa, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto é o nome de uma cidade. Então, qual o nome da sua cidade? Troque aqui Corinto pelo nome da sua cidade. A igreja de Deus que está em São Paulo. A igreja de Deus que está em Ribeirão Preto. A igreja de Deus que está em Belo Horizonte. A igreja de Deus que está, diga o nome da sua cidade. Aos santificados em Cristo Jesus, aos separados através de Jesus, chamados para quê? Para ser santos, chamados para ser separados deste mundo, com todos os que em todo lugar, louvado seja o Senhor, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo do Senhor é que em todas as cidades, em todos os lugares da terra, tenha um grupo de pessoas que invocam o nome do Senhor. Quem sabe você aí na sua cidade é um escolhido por Deus para estar reunindo conosco, invocando o nome do Senhor, tocando nesse Cristo maravilhoso de uma forma diferente, no Espírito, exercitando o Espírito. Escreva para nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. A igreja é o lugar onde se invoca o nome do Senhor. Na primeira epístola que escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo destinou claramente sua carta à igreja de Deus que estava em Corinto, a todos os que em todo lugar invocavam o nome de nosso Senhor. Quando ele pregava o evangelho, o apóstolo Paulo, principalmente em sua primeira e segunda viagens, em cada cidade por onde ele passava, ele ajudava e ensinava os santos, aqueles que creram no Senhor, a quê? Algo muito simples, a invocar o nome do Senhor. Quer ver? Eu vou tomar um tempo aqui com você, olha. Romanos 10, 13. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Romanos capítulo 10, versículo 13, ó. Estou folheando aqui. Capítulo 10, versículo 13. Sabe o que diz aqui? Diz assim, olha. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é uma maneira prática. Nós precisamos ter a prática de invocar o nome do Senhor. Lemos no início desse programa, capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Está vendo a importância de se invocar o nome do Senhor? A verdade é que se perdeu essa prática. A gente fala com grande facilidade, vai com Deus, Deus te abençoe, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, a gente fala isso com muita facilidade. Mas ter uma prática de invocar o nome do Senhor não é tão fácil assim não. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, precisamos exercitar a nossa fé. Olha o que fala aqui em 2 Timóteo 2, 22. Quer ver o que fala? Que palavra gloriosa, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, fala algo assim que eu ganho fortemente.
Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Sabe o que Paulo estava falando com Timóteo? Ele estava falando assim, olha Timóteo, fala com o pessoal aí que está nessa região aí, na ilha de Creta, não é? Para eles fugirem das paixões da mocidade. Puxa, nossa mocidade é tão cheia de paixão. Eu já não sou tão jovem assim, mas a minha carne é cheia de paixão da mocidade. Eu carrego comigo todas as paixões da mocidade. Não pense que aqueles mais maduros não têm suas paixões da mocidade. Tem sim. E o que precisa ser feito com essas paixões? Fugir. Foge das paixões da mocidade. Por um lado você foge, mas por outro você segue. Puxa, que maravilha. Não adianta só fugir. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Tudo bem, você não faz. Mas você segue a justiça, a fé, o amor e a paz? Você sabe quem é a nossa justiça? É o próprio Senhor Jesus. Você sabe quem é a nossa fé? É o próprio Senhor Jesus. Você sabe quem é o amor? Deus é amor. E quem é a nossa paz? Ele é a nossa paz. Então segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Ou seja, segue o Senhor Jesus. Sozinho? Não. Olha, vou ler de novo. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você sabe com quem que você deve andar, amigo? Sabe o que Deus está falando com você? Olha, Ele está falando assim, olha, as melhores pessoas para você andar é com aqueles que invocam o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que invocam o nome do Senhor são aqueles que dependem do Senhor. Não são os melhores, talvez sejam até os piores. Não somos ninguém, não somos nada. Mas nós fazemos uma coisa. Nós não abrimos mão do nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós invocamos o seu nome. Sabe por quê? Porque nós temos consciência de que nós necessitamos de Deus. Então você não deve ficar por aí sozinho, como uma ovelha perdida do rebanho. Você precisa estar com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, sem nenhum sentimento de ganho, somente invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, ganha mais o meu coração, ganha mais a minha pessoa, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, você conhece alguém que invoca o nome do Senhor? Segue com ele. Se você ainda não conhece, escreva para nós. Nós vamos te apresentar um grupo de pessoas maravilhosas que invocam o nome do Senhor, que querem fazer a vontade de Deus. Não é? Onde quer que surgisse uma igreja, ali o apóstolo Paulo encorajava, ensinava aos santos ali a invocar o nome do Senhor. Isso é muito importante, porque sempre que uma pessoa invoca o nome do Senhor, ela se volta ao Espírito. Onde está isso? 1 Coríntios 12, 13. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. É importante, irmão, que não apenas a gente fique dando referências bíblicas aqui no ar. Eu creio que precisamos gastar um tempo, ir aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, e ler, né? Para que possamos aprender juntos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala assim aqui, olha, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Sempre que uma pessoa invoca o nome do Senhor, ela se volta ao Espírito de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não é gostoso? Não é maravilhoso? No livro de Atos, vemos que as igrejas tinham a prática de invocar o nome do Senhor. Puxa! Atos 2, 21. Olha, hoje nós vamos ler muitos versículos. Vamos? Então vamos. Atos 2, 21. Olha que maravilha o que fala aqui em Atos 2, 21. Atos 2, 21. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia.
Atos 2, 21. Louvado seja o Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Puxa, quanto versículo maravilhoso sobre invocar, hein? Você já tinha tocado nisso? Olha, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o Senhor. Também tem Atos 7,59. A igreja, lá no início, ela praticava o invocar o nome do Senhor. Nós precisamos restaurar isso. Atos 7,59. Aliás, a verdadeira restauração é restaurar o invocar o nome do Senhor. A restauração, de fato, na nossa vida começa pelo invocar o nome do Senhor. Atos 7,59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Puxa, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Um homem fiel a Deus, e ele, por causa da pessoa do Senhor Jesus, por causa do nome do Senhor, ele foi apedrejado. Mas ele parou de invocar? Não. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, o versículo 60 diz: ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Com essas palavras, adormeceu. Não é? Então, Estevão, ele foi muito precioso. Ele ali fez a mesma coisa que o Senhor fez na cruz. Não impute pecados a esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também falou a mesma coisa. Tem mais sobre invocar. Tem Atos 9, de 13 a 14. Olha, que se você tem a Bíblia aí, abra comigo Atos 9. Cadê o Atos 9? Aqui o microfone está atrapalhando. Atos 9, de 13 e 14. Atos 9, 13 e 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus em Jerusalém. Eu estava falando a Paulo, estava falando de Paulo, não é? Atos 9, 13 e 14, é isso mesmo, é? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Sabe como que os romanos ali, como os sacerdotes, conheciam aqueles que invocavam o nome do Senhor, conheciam a igreja do Senhor, porque eles invocavam o nome do Senhor. Olha o que fala o versículo 21 do capítulo 9, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam de Paulo, que antes era perseguidor daqueles que invocavam. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Puxa, ele não falou aqui, olha, não é esse Paulo que reúne na igreja tal. Não é esse Paulo que se reúne na igreja tal. Não é esse Paulo que uma coisa, outra, não é esse Paulo que perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz para a gente seguir com aqueles que invocam o nome do Senhor. O Senhor ama aqueles que invocam o seu nome, porque são aqueles que exercitam o seu espírito e Deus se derrama mais para esses. Damos graças ao Senhor porque em nosso meio há muitos irmãos que pertencem a igrejas novas espalhadas por toda essa terra, aos quais desde o iniciozinho da igreja têm sido ajudadas a invocar o nome do Senhor e a receber o suprimento espiritual por meio desse nome. Quanto mais invocamos o nome do Senhor, mais o seu nome é santificado e mais o reino de Deus é trazido à terra e mais a vontade de Deus é feita. Podemos dizer então que entre os reinos da terra surge algo especial, algo celestial, algo de vida, onde há a esfera da realidade do reino dos céus quando nós invocamos o seu nome. Nessa esfera, a vontade de Deus então é feita, a semelhança do que acontece nos céus. E Deus pode levar adiante, então, o seu propósito. A igreja é o reino de Deus na terra e a realidade do reino dos céus, onde a vontade de Deus é feita. Você quer fazer a vontade de Deus? Você precisa estar na igreja. O que é a igreja? É um salão? É um lugar? Não. A igreja são chamados para fora do mundo.
onde o povo de Deus se reúne, não importa o local, ali está a igreja do Senhor. Quando recebemos a comissão de pregar o evangelho do reino, que a praticarmos esse evangelho do reino, nós levamos a vontade de Deus a todos os lugares, cumprindo dessa maneira o seu desejo e o seu propósito. Louvado seja o Senhor. O evangelho de Deus, a boa nova que recebemos, diz respeito a sermos levados para o reino de Deus, para a esfera onde Deus reina. Ele quer trazer o seu reino para a terra, pois por causa da usurpação do seu inimigo, de Satanás, o problema reside aqui na terra. Para trazer a esfera de Deus para essa terra, Deus almeja que as pessoas santifiquem o seu nome por meio do invocar. Esperamos que, em todos os países, o Senhor encontre pessoas invocando o seu nome. Em todos os lugares, aí onde você mora, você precisa ser esse que invoca o nome do Senhor. Escreva para nós. Diga, olha, eu invoquei o nome do Senhor. Eu quero ter um viver de invocar o nome do Senhor, de praticar isso que parece tão simples, mas que Deus preza tanto, o seu próprio nome. Não é? Deus é rico, amigo. Tem, não sei se é no livro de Provérbios ou Salmos, dizendo que o nome do Senhor é uma torre forte, no qual o justo se encontra seguro e acha abrigo. Mais ou menos assim que fala o versículo. O que significa isso? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as coisas, de todo o universo. Mas o lugar de abrigo que nós encontramos é debaixo do seu nome. Debaixo do seu nome. Dessa maneira, então, invocando o nome do Senhor, a realidade do reino chegará a toda a terra. E o desejo e o propósito de Deus, então, serão cumpridos. Louvado seja o Senhor. O reino vem por meio do invocar o seu nome. Invoque o nome do Senhor e traga o reino para a terra, para a sua cidade, para onde você está. Até amanhã. Jesus é o Senhor.